Você abre o armário da cozinha e pega aquela caixinha de cereal colorido para o café da manhã da família. Suas mãos tocam o pacote liso. O vermelho vivo salta aos olhos, brilhante como tinta fresca. Você sente o cheiro doce artificial quando abre a caixa. Seu estômago dá uma leve reviravolta, mas você nem liga. Por que aquele vermelho tão perfeito foi proibido nos Estados Unidos em janeiro de 2025? Por que aqui no Brasil ele ainda está nas prateleiras do mercado agora e você provavelmente comeu ele semana passada sem saber? Porque você acabou de ativar o alerta sobre a eritrosina. É o corante vermelho número 3, também chamado de E127 ou Red Dye 3. Hoje vou explicar o que é esse corante, como ele entra no seu corpo e age por dentro, e por que isso importa para a sua saúde todo dia. Fique até o final, porque você vai descobrir um lado surpreendente dessa história que pode mudar para sempre como você olha os rótulos no supermercado. A eritrosina é exatamente como um marcador de texto vermelho que você usa para destacar as partes importantes do caderno. Quando você passa ele no papel, a cor fica super brilhante, chama a atenção e deixa tudo mais bonito e apetitoso. Mas se esse marcador vaza para dentro da sua mão ou da sua roupa, ele mancha tudo de um jeito que é difícil de tirar. O mesmo acontece no seu corpo quando você ingere esse corante. Esse corante é um pó sintético minúsculo, do tamanho de grãos de farinha. Ele entra pela sua boca, desce pelo estômago e chega no intestino delgado. Lá, parte dele é absorvida e vai direto para o sangue. Uma vez no sangue, ele viaja até a tireoide, aquela glândula do tamanho de um polegar que fica bem na frente do seu pescoço, logo abaixo da garganta. Lá dentro, ele pode interferir na produção dos hormônios que controlam seu metabolismo. É como se o marcador vermelho entrasse no encanamento da sua casa e começasse a atingir a água que você bebe todo dia. Vamos quebrar isso em partes para você ver exatamente o que acontece dentro de você. Primeiro, o intestino. O corante chega lá e uma parte pequena passa pela parede intestinal para o sangue. É como se o marcador vazasse pela folha do caderno e manchasse a página de trás. Segundo, o fígado. Ele filtra o sangue e tenta quebrar o corante. Mas nem tudo é eliminado. Parte fica circulando. É como um filtro de café que deixa passar um pouco de borra. Terceiro, a tireoide. O corante se acumula ali e pode atrapalhar a captação de iodo, que é essencial para os hormônios. Resultado? Seu metabolismo pode ficar mais lento sem você notar. Você já sentiu aquele cansaço fora de hora depois de comer algo muito colorido? Pode estar ligado. Quarto, o cérebro. Estudos mostram que em altas doses ele pode afetar o sistema nervoso em animais. No seu dia a dia, isso significa que crianças que comem bastante doce colorido podem ficar mais agitadas ou com dificuldade de concentração. Você já viu isso acontecer com alguma criança da família depois de uma festa? Quinto, as células em geral. Em ratos de laboratório, doses altas causaram tumores na tireoide por causa de um mecanismo hormonal específico. É como se o marcador vermelho, em excesso, deixasse as células confusas e começassem a crescer de forma descontrolada. Sexto, o seu organismo inteiro. O corante não fica só na comida. Ele vai para balas, gomas, cereais, remédios mastigáveis infantis e até alguns doces industriais. Cada mordida acumula um pouquinho. Até aqui você viu como esse corante brilhante entra no seu corpo, viaja pelo sangue e pode mexer com a tireoide e o metabolismo. Mas existe outro lado desta história. Enquanto nos Estados Unidos, a FDA baniu o corante em janeiro de 2025 por causa da cláusula Delaney, que diz que se causa câncer em qualquer animal, sai da comida. Aqui no Brasil, a Anvisa ainda permite ele em várias categorias de produtos. As empresas continuam usando e você continua consumindo sem saber. No tempo dos nossos ancestrais, a comida vinha direto da natureza, sem poeira sintética para deixar ela mais chamativa. Hoje o perigo é diferente. É o cereal matinal super vermelho que você serve para o café da manhã da família, correndo antes da escola. O remédio mastigável brilhante que a criança pede quando está gripada. As gomas de mascar coloridas que o filho leva na mochila e até os doces que aparecem na mesa de aniversário ou no carrinho do supermercado. No Brasil de hoje, com o trânsito engarrafado, o boleto chegando no fim do mês, o chefe mandando mensagem no celular e as redes sociais te bombardeando o dia inteiro, você acaba escolhendo o que é rápido, barato e bonito. E esse corante vermelho está bem ali, escondido nos pacotes que você pega sem pensar duas vezes. Quando esse consumo continua sem controle, o que acontece? Seu metabolismo desacelera devagar
e você sente cansaço sem motivo aparente? As crianças ficam mais agitadas ou com dificuldade para se concentrar depois da lancheira colorida. O risco de problemas na tireoide cresce com o tempo? E se o acúmulo seguir por anos, será que o corpo continua funcionando igual ou começa a dar sinais que você nem liga? O segredo não é eliminar todo o corante da vida. O problema é quando o excesso vira hábito diário. Por isso, aprender a escolher melhor é tão importante. Leia o rótulo antes de colocar no carrinho, fuja de qualquer coisa com eritrosina, E127 ou corante vermelho 3, priorize produtos com poucos ingredientes e nomes que você reconhece, e prefira sempre as opções com cores naturais. Em resumo, como vimos neste vídeo, você abre o armário da cozinha, pega aquela caixinha de cereal vermelho vivo e sente o cheiro doce e artificial. A eritrosina é exatamente como um marcador de texto vermelho que deixa tudo mais bonito e apetitoso, mas se vaza para dentro, mancha tudo de um jeito difícil de tirar. Ele entra pela boca, desce para o intestino, parte vai para o sangue, o fígado tenta filtrar. A tireoide do tamanho de um polegar no seu pescoço pode sofrer. O cérebro e as células sentem o impacto e o corpo inteiro acumula aos poucos. Depois veio o outro lado. Banido nos Estados Unidos pela FDA em janeiro de 2025 porque causa câncer em animais. Mas aqui no Brasil, a Anvisa ainda permite e as empresas continuam usando. No dia a dia da nossa correria, ele está nos produtos que comemos sem pensar. E as consequências aparecem devagar se a gente não prestar atenção. Mas agora você sabe exatamente o que está acontecendo dentro de você. Lembra como a gente começou com aquela cena no armário? A gente descobriu que esse corante não é só uma cor bonita. Ele viaja pelo seu corpo inteiro. Primeiro, o intestino deixa passar um pouco para o sangue, como o marcador vazando pela folha. Depois, o fígado tenta limpar, mas nem sempre consegue. A tireoide, bem ali no pescoço, pode ter a produção de hormônios atrapalhada. O cérebro sente o efeito em doses altas e as células podem começar a crescer de forma diferente. A gente viu os 6 passos claros que acontecem a cada mordida. Depois, a gente falou do lado que ninguém conta. Enquanto lá fora proibiram, aqui no Brasil, ele ainda está livre nas prateleiras. E no meio da nossa vida corrida, com trânsito, boleto, chefe no celular e criança pedindo lanche colorido, ele acaba entrando todo dia sem a gente perceber. O importante é que você agora tem o mapa completo. Sabe o que acontece lá dentro, sabe o risco real e sabe que não precisa virar paranoia, só prestar atenção. A eritrosina não some da sua vida de uma hora para outra, mas o jeito que você escolhe os produtos pode mudar tudo. Você já não vai mais olhar para o vermelho vivo do mesmo jeito. Já sentiu aquele cansaço fora de hora? Ouviu as crianças da família mais agitadas depois de comer algo muito colorido? Me conta nos comentários qual produto da sua casa você descobriu que tem esse corante. Eu leio todas as histórias. Deixa o like para esse vídeo chegar em mais gente que precisa saber disso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade que eles não querem que você saiba. Cuida bem do que você coloca no prato, amigo. O seu corpo agradece.